a revista Piauí, que eu sou um leitor assíduo, adoro a Piauí, publicou uma reportagem na edição desse mês, lançada hoje. Não, né? A reportagem A respeito da gestão de Edinaldo Rodrigues na CBF. Pude ler essa reportagem hoje, do Alan de Abreu, né? Uma reportagem muito boa em que ele ouviu algumas pessoas, muitas em off, claro, porque ainda fazem parte desse ambiente de CBF e Seleção Brasileira. É uma reportagem que ela explica mais ou menos como que o Edinaldo conseguiu ser reeleito, apesar de toda essa bagunça do futebol brasileiro e dos mandos e desmandos dele dentro da CBF. Eu queria trazer alguns detalhes que essa reportagem trouxe. A reportagem ela começa destacando a Copa do Catar de 2022, em que 49 pessoas não ligadas ao futebol, convidados, viajaram com a delegação da seleção para o Catar, numa viagem que custou 3 milhões de reais só para essas pessoas, né? A CBF bancando tudo. E a CBF a gente sabe que ela é bilionária, né? Ela tem muito dinheiro, então pode não parecer grandes coisas, 3 milhões, mas a gente fala de uma CBF, eu vou chegar lá também, que tem muitos processos trabalhistas, deve grana para um monte de gente e que gasta muito dinheiro com algumas coisas banais e que acaba às vezes não querendo investir em outras que seriam mais importantes no futebol brasileiro. Por exemplo, o Edinaldo Rodrigues, quando ele virou presidente da CBF, segundo essa reportagem da Piauí, do Alan de Abreu, ele ficou hospedado num hotel no Rio de Janeiro e a CBF gastou 422 mil reais com a hospedagem do Edinaldo por um bom tempo. Aí muita gente pergunta, né, como é que hoje ele consegue se manter no poder, mesmo sendo uma figura até impopular entre os brasileiros? Há alguns anos, os presidentes das federações, né, no caso aí, Federação Paulista, Federação Carioca, eles tinham um salário mensal de 50 mil reais. Atualmente, um presidente de federação, ele tem um salário mensal de mais de 200 mil reais. Salário pago pela CBF. E a gente tem aqui, né, o 13º, pô, é uma maravilha, né? Os presidentes das federações, a reportagem traz, eles têm até o 16º salário. Eles ganham 200 mil reais por mês, mais do que isso, e eles ganham ainda um 16º salário. Então assim, você começa a entender os motivos do Edinaldo ter tanto apoio. Quando eu falei dessa coisa, né, 3 milhões pra CBF pode parecer pouco, a CBF deixou de investir, ou não quis investir num projeto que o CNM apresentou à época que ele estava na comissão de arbitragem, de um centro de treinamento, de arbitragem e tal, que ia ter uma baita estrutura, que ia custar 60 milhões de reais. Ele foi aprovado, mas no fim das contas a CBF acabou abortando a missão, os árbitros passaram a ter algumas aulas online e tal, e o que a gente vê, mais ou menos, é essa nossa arbitragem pouco preparada. Então assim, existia uma proposta de fato ali, né, uma profissionalização da arbitragem por parte da CBF. Vamos voltar aí 2 anos mais ou menos, quando o Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF e voltou através de uma liminar por parte do ministro do STF, o Gilmar Mendes. E a gente sabe, né, isso antes mesmo da reportagem a gente tinha conhecimento, o Gilmar Mendes, ele é sócio do Instituto Brasileiro de Ensino, o IDP, que fez um acordo com a CBF há alguns anos, com a CBF Academy, que é justamente aquela formação dos técnicos e tal, né, que os treinadores passam ali, tipo, por uma escolinha. E quem toca esse projeto é o IDP. E foi o próprio Gilmar Mendes que foi sorteado à época pelo presidente Barroso do STF para definir essa questão da liminar que poderia manter afastado no cargo o Edinaldo ou trazê-lo de volta à tona. E ele acabou optando por, de alguma forma, recolocar o Edinaldo na cadeira de presidente do STF. Um detalhe que esse recurso deveria ser analisado pelo ministro André Mendonça e não foi, o Barroso não explicou a reportagem da Piauí o motivo dele ter colocado para sorteio essa análise que acabou caindo, vejam só, nas mãos do Gilmar Mendes, que numa canetada colocou de volta o Edinaldo na cadeira de presidente da CBF. E o motivo, a alegação do Gilmar Mendes à época era de que o Brasil poderia ficar de fora dos inscritos com a possibilidade de participar dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, coisa que o Brasil acabou não participando porque a seleção não se classificou no pré-olímpico. E o detalhe, 6 pessoas desse instituto, que tem o Gilmar Mendes e o filho dele como sócios, hoje tem cargos dentro da CBF. Quando o Edinaldo Rodrigues foi afastado, né, os dias que ele ficou afastado, começou um movimento para que ele fosse substituído. O Flávio Sveiter se lançou como candidato, o vice dele seria o Gustavo Feijó, que é um dirigente de Alagoas que é inimigo íntimo, ou era inimigo íntimo do Edinaldo. Eles estavam sendo apoiados pelo Arthur Lira, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados, hoje é o Hugo Mota, que foi de alguma forma indicado pelo próprio Lira, e enfim, né, foi uma eleição muito fácil do Hugo Mota, mas o Arthur Lira é um político muito poderoso no Brasil. E ele queria o Feijó, que é lá da terra dele, lá de Alagoas, como o cabeça de chapa, e não o Sveiter. A coisa não foi pra frente, a gente sabe, né, tanto que o Edinaldo foi reeleito sem adversário, mas um detalhe que chama atenção é que no mês de maio de 2024, o Feijó desistiu da candidatura dele. Isso foi em 8 de maio. No mesmo dia, a reportagem traz que ele recebeu um depósito da CBF de 2,5 milhões de reais na conta dele. No dia que ele desistiu de ser candidato à presidência. Curiosamente, pingou um Pix. A alegação é que esse valor
com relação a ações que ele moveu contra a entidade. E aí nesse belo dia, resolveram pagar... trabalhar, olha só, o cara pois ganhou é. um acordo, hein? A Piauí, a revista que publicou essa reportagem, pediu o comprovante do acordo, mas não recebeu nenhum documento. E aí eu vou para a parte final. Na verdade, tem duas questões aqui que eu ainda queria destacar, que em 2022, logo depois de assumir a presidência da CBF, o Edinaldo ele entregou o setor de transportes da entidade para o seu motorista particular, o Anderson Castro de Souza. A empresa do Anderson, à época, tinha um capital social de R$1, em março de 2022. E aí, ele, em um dia, transportou 36 cartolas dos aeroportos do Rio de Janeiro até a sede da CBF na Barra da Tijuca e recebeu pelo serviço R$158 mil. Aí a própria Piauí... Mais fácil de black. Então, a Piauí ela faz um comparativo. A CBF gastaria R$11 mil com ida e volta com todos os dirigentes se fosse de Uber Black. E pagaram R$158 mil, segundo essa reportagem, pro, até então, chefe, né, da parte de transportes da CBF, que era o motorista particular do Edinaldo. Além disso, um amigo dele, que era inspetor da Polícia Civil, que é o Carlos Eduardo Sajan, passou a prestar serviços de segurança para a CBF. Em 3 meses de 2023, ele recebeu mais de R$200 mil pelo serviço. A CBF responde atualmente 43 protestos em cartórios por dívidas que somam 2,6 milhões de reais, uma instituição bilionária. E aí, cara, o que mais me impressionou, existe uma figura nessa história que é a Luísa Xavier Rosa. Segundo a reportagem, ela é uma arquiteta que foi nomeada pelo Edinaldo como diretora de patrimônio. Ela relatou uma série de problemas, inclusive assédio por parte de funcionários, figuras conhecidas da mídia. E em junho de 23, ela foi demitida. Por quê? Ela descobriu, através de uma vistoria no sistema anti-incêndio, que existia uma câmera de captação de áudio e imagem escondida sob um detector de fumaça em um dos restaurantes da sede da CBF. Imagens e áudios que eram armazenados em uma central próxima à sala do Edinaldo, que só ele tinha acesso. Um caso de espionagem de funcionários dentro da CBF. A reportagem da Piauí traz isso. A arquiteta, à época, ela acionou a comissão de ética e, em troca, foi demitida, acusada de ter vazado à imprensa essa denúncia. E, sob a gestão Edinaldo Rodrigues, são 104 ações trabalhistas de pessoas que deixaram a CBF nos últimos anos, fora aqueles que tramitam em sigilo. E aí, é bom lembrar como funciona a votação para presidente da CBF, né? Os presidentes de federações têm peso 3, o voto de cada um tem peso 3. Presidentes de clube da Série A têm peso 2, presidentes de clube da Série B têm peso 1. Então, se você pegar só os votos das federações, são 81 votos. Você não precisa hoje do apoio de nenhum presidente de clube para ser eleito ou reeleito presidente da CBF. E a gente lembra que recentemente, enfim, o Ronaldo tentou, bateu a porta dos clubes, das federações e encontrou pouco afeto, podemos dizer assim, por parte... São 21 federações, não precisa nem ser todas. Não precisa ser todas, exatamente. Exatamente. Você não precisa nem ter o apoio total maciço das federações. E aí, como que o Edinaldo se reelegeu, mesmo diante de tanta coisa e de um momento terrível da seleção brasileira? Ele prometeu 8 vagas de vice para 20 cartolas das federações. Então, assim, você tem 8 vagas, você promete para 20 pessoas que você vai dar uma vaga de vice. Só que ele avisou de última hora só quem ficaria de fora. E aí não dava tempo de ninguém articular nenhum tipo de chapa de oposição. Além de tudo, os clubes não quiseram se indispor com nenhuma das federações. E também, ele teve o apoio das federações e dos clubes. O John Textor, gente, que no ano passado fez o que fez, apoiou a reeleição do Edinaldo Rodrigues. Leila Pereira. Então, assim, cara, essa reportagem ela é muito boa, vale a pena. Eu trouxe um resumo mais ou menos. Ela é do Alan de Abreu, tá na Piauí, do mês de abril, e vale a pena pra gente ter noção. Então,